Vamos seguir para o norte do estado. Em Aracruz, um suspeito de abuso sexual infantil foi preso. Cláudio Alves tem mais detalhes sobre isso. Boa noite, Cláudio. Olá, Dani. Olá, você que nos acompanha. Pois é, contra o homem de 47 anos já havia um mandado de prisão determinado pela Justiça. Bom, confira este assunto e outros destaques policiais aqui da região. Na manhã dessa quarta-feira, após receber informações de que um indivíduo com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável estava escondido na região de Vila do Riacho, policiais civis de Aracruz realizaram a vigilância no endereço de familiares do suspeito. Ao confirmar que o foragido se encontrava no local, efetuaram a prisão. O suspeito, de 47 anos de idade, estava com mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Aracruz por crimes cometidos no município no ano anterior. Após a prisão, ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória da Serra. Durante uma abordagem no bairro Planalto, na quarta-feira, a polícia apreendeu 2 armas de fogo. Um adolescente estava portando uma espingarda calibre 32, a arma que o menor admitiu ser o dono. Foi encontrado também com ele uma espingarda de pressão modificada calibre 22. O menor e as 2 armas foram levados à delegacia. Durante uma operação denominada Aniversário da Cidade, a polícia cumpriu 3 mandados de prisão de elementos envolvidos com tráfico em Rio Bananal. Em um dos pontos-alvos da operação, local denominado Morro do Cordeiro, foram presos Ana Paula de Jesus Nascimento, de 41 anos, conhecida como Aline, Cauã de Jesus Valverde, de 18 anos de idade, e Kaique Nascimento dos Santos, de 20 anos. Todos foram detidos por envolvimento com tráfico de entorpecentes. Durante as buscas, a polícia encontrou ainda uma pedra grande de crack e outras pequenas prontas para venda. O detalhe é que Kaique e Cauã são filhos de Ana Paula. O trio foi conduzido para a Delegacia Regional de Linhares com todo o material apreendido e logo depois foram encaminhados ao Presídio Regional de Linhares. Uma mulher assassinou um homem com 8 facadas em Soretama. O crime aconteceu na Avenida Cristo Rei, no centro da cidade, na madrugada dessa quinta-feira. A vítima era conhecida pelo apelido de Caveirinha e a suspeita, Franciele dos Santos Mota, relatou que tudo aconteceu após ambos terem uma relação sexual. Os dois iniciaram uma discussão e a vítima se apossou de uma faca. Eles entraram em luta corporal e Franciele conseguiu tomar a arma e desferiu as facadas que resultaram na morte de Caveirinha. A própria autora do crime chamou a polícia. O caso segue sob investigação. E uma picape Saveiro pegou fogo em plena BR-101 no perímetro urbano da rodovia aqui em Linhares. Foi na tarde desta quinta-feira. As causas do incêndio não foram divulgadas e não há informações sobre vítimas. Apesar do susto, o trânsito não precisou ser interditado. Nós enviamos e-mail, tentamos contato com a assessoria da concessionária Eco 101, mas até o fechamento desta edição, a resposta ainda não havia chegado. O uso excessivo de telas pode levar a problemas na coluna cervical. Pois é, a depender do tempo e da postura durante o uso do celular, o resultado pode ser mais sério do que se pensa. Passar horas com o celular na mão já não é novidade para ninguém. E falar dos problemas que o excesso do uso dele causa também se tornou assunto corriqueiro entre especialistas. Você sabia que a forma que você usa o seu aparelho pode ser muito prejudicial à sua coluna? Hoje em dia é muito comum esse tema, que é a afetação da coluna cervical pelo uso do celular. A gente sabe que o Brasil é um dos países que mais usa celular no mundo, que as pessoas mais ficam, normalmente uma média de 4, 5 horas por dia no celular, se aciona o celular mais de 70 vezes por dia. Então o que está em voga hoje é a postura do pescoço, mexendo o celular, e a sobrecarga que existe na região cervical através do uso do celular, que isso pode gerar uma tensão na musculatura. Quanto mais inclinado o pescoço fica, maior a carga sobre a região cervical e maior o tensionamento sobre a musculatura cervical. Então, hoje em dia isso é muito falado, o pessoal chama de síndrome do pescoço tecnológico, síndrome do pescoço de texto. Então, a gente ouve falar muito e é um alerta importante para a população. A cena se repete o tempo todo. Em todos os cantos, você encontra pessoas conferindo o celular. Numa era
em que tudo se resolve com um clique, desconectar fica difícil. Mas o que elas nem imaginam é que, segundo especialistas, ficar com o pescoço flexionado e a cabeça abaixada gera uma sobrecarga na musculatura e nas articulações vertebrais, podendo acrescentar um peso de até 27 quilos na coluna. Quando a gente está com o pescoço completamente reto, né, normalmente a nossa cabeça pesa 6 quilos. À medida que você vai acrescentando inclinação sobre o pescoço, tanto a gravidade, né, quanto existe uma pressão sobre a musculatura. O que muitas pessoas falam e que a gente deve alertar para não gerar uma preocupação excessiva é que as pessoas falam assim, se você colocar muita carga no pescoço pode dar hérnia de disco grave, compressão da medula. Não é bem assim. A gente sabe que o que define se você vai ter um problema neurológico grave na cervical tem muito da genética, muito de sofrer um trauma com uma cinética muito alta, um acidente. Mas a gente sabe que uma postura errada do pescoço ao longo dos anos, e se o paciente for sedentário, se não houver um fortalecimento da musculatura que suporta a coluna cervical, aí sim você pode desenvolver problemas mais graves na coluna. Mas normalmente o uso do celular, a má postura relacionada ao uso do celular vai causar normalmente dores, tensão, dor cervical enjoada que fica te incomodando durante o dia. Cuidar da postura, né, e usar com moderação. Por hoje é só, eu volto no link de amanhã.